Uma boa noite a todos. 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, 10 de dezembro de 2013. Eu convido aqueles que quiserem ficar de pé para fazer a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem pedido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor secretário, por gentileza, queira fazer a chamada nominal de todos os vereadores. Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga. Presente. Giovanni Máximo Silva. Presente. Idalino Rodrigues da Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Acoro regimental, presidente. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo quórum regimental, declaro aberta a 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura da ata da 41ª reunião ordinária da Câmara. Ata da 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 3 do mês de dezembro do ano de 2013, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Antônio Donizete Ferreira, que, após saudar os presentes, solicitou ao secretário que fizesse a chamada nominal, verificando haver quórum regimental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias: ata da 40ª reunião ordinária de 2013, correspondências, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, matérias do Executivo Municipal, projeto de lei 076/2013, que autoriza a outorga de escritura pública e dá outras providências, matérias do Legislativo Municipal, emendas aos projetos de lei, ao projeto de lei 062/2013, 065/2013 e 066/2013. Pareceres sobre os projetos de lei 060, 062, 065, 066, 069, 072 e 073/2013. Moção de congratulação 009/2013 ao deputado federal Reginaldo Lopes, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo. Moção de congratulação 010/2013 ao senhor Eusébio Lago, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Moção de congratulação 011/2013 ao senhor Joaquim Rodrigues da Costa, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 247/2013, que indica reparo do calçamento e pavimentação asfáltica da rua José Elísio Lacerda,
e Rua Presidente Castelo Branco, ambas no bairro Maria José do Amaral, bem como reparação dos meio-fios, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 248/2013, que indica a implantação de um PSF no bairro Santa Cruz, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Indicação 249/2013, que indica a implantação de uma casa socioeducativa Fazendinha para a ressocialização de jovens infratores e dependentes químicos, de autoria do vereador Idalino Rodrigues Silva. Indicação 250/2013, que indica a pavimentação asfáltica da Rua Beato José de Anchieta e Rua 11, do bairro Morada do Sol 2, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 251, que indica a restauração do painel do placar poliesportivo Apio Cardoso e, se possível, a instalação de painel eletrônico, bem como a colocação de, no mínimo, 4 lixeiras ao lado das arquibancadas, de autoria do vereador presidente Antônio Donizete Ferreira. Matérias para votação. Projeto de Lei 060/2013, que altera o valor da contribuição destinada a auxílio financeiro para transporte de universitários no corrente ano, previsto no artigo 1º do inciso 1º, item 4, da Lei número 2174/2013 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Emenda ao projeto de Lei 062/2013, projeto de Lei 062/2013, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana firmar com a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, contrato de uso mútuo de postes para pintura informativa, denominando ruas, avenidas, travessas e similares, e da outras providências, de autoria do vereador Cláudio Kennedy Silva. Emendas ao projeto de Lei 065/2013, projeto de Lei 065/2013, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Nova Serrana para o período de 2014 a 2017, de autoria do Executivo Municipal. Emendas ao projeto de Lei 066/2013, projeto de Lei 66/2013, que orça a receita e fixa a despesa do município de Nova Serrana, Minas Gerais, para o exercício de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 069, que dispõe sobre a denominação da Rua Gilles José Nogueira, de autoria do vereador presidente Antônio Donizete Ferreira. Projeto de Lei 072, que dispõe sobre a penalidade a serem aplicadas a servidores públicos que praticarem assédio moral nas dependências do local de trabalho, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Projeto de Lei 073/2013, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Cruz e Glória, com sede e fórum neste município de Nova Serrana, e dá outras providências, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Moção de congratulação 09010 e 011/2013, indicações 247 a 250 e 251/2013, uso da tribuna, Emerson José da Cunha. Assunto: trabalhos da comunidade terapêutica Cruz e Glória. Após a leitura da ata da 40ª reunião ordinária, foi solicitada sua retificação no sentido de informar que, na 40ª reunião ordinária, o vereador Aparecido Henrique Ferreira justificou que sairia antes do final da sessão para participar do encerramento do projeto de uma cidade sustentável, no Sindinova e não no Credinova. A ata da 40ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos vereadores, e em seguida foi concedida a palavra aos vereadores, conforme dispõe no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 77 do Regimento Interno. O vereador Antônio Lais Barbosa sugeriu que fosse proposta a alteração do Regimento Interno a respeito do prazo para o início das reuniões, para se evitar atrasos. O senhor presidente informou que o atraso se justifica por ter havido reunião com os vereadores no período da tarde deste dia, quando foi finalizado o debate sobre as emendas ao projeto de lei 066/2013, que será votado na presente reunião.
O vereador Aparecido Henrique Ferreira teceu comentários sobre os problemas no trânsito de Nova Serrana e solicitou o envio de ofício sobre o assunto. O vereador Cláudio Kennedy Silva teceu comentários sobre a comemoração do Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica e o Dia Internacional do Deficiente Físico. Prosseguiu comentando sobre o projeto de lei 062/2013 de sua autoria e informou que no próximo sábado, dia 7/12, será realizado um bazar com a Associação dos Moradores do bairro Veredas da Serra, a partir das 8 horas da manhã, no Galpão da Recon. O vereador Osmar Fernandes dos Santos informou que o senhor José Alberto, morador do bairro Conceição Elias, convida a todos para participarem de um bingo beneficente em prol da construção da Igreja Santa Maria Eufrásia no referido bairro, que será realizado no dia 7/12, às 20h30, na quadra da Escola Municipal Maria Rosa Soares, no bairro Planalto. Prosseguiu comentando que esteve no bairro Fausto Pinto da Fonseca, juntamente com o vereador Idalino Rodrigues da Silva, onde está sendo realizada a pavimentação asfáltica, e verificou não haver empresas e nem residências ali construídas. Prosseguiu dizendo que o referido asfaltamento foi canalizado de um propósito para asfaltar até o dia 31 de dezembro. Algumas ruas do bairro Veredas da Serra, Conceição Elias, Boa Vista de Minas, Santo Antônio, São José, Industrial, José Silva de Almeida, Santa Maria, Itapuã, Francisco Lucas, Santa Luzia, Morada do Sol e Santa Cruz. O vereador Giovanni Máximo Silva teceu comentário sobre a indicação 250/2013 e sobre a moção de congratulação 010, sendo ambas as proposições de sua autoria. A vereadora Terezinha Célio do Carmo teceu comentário sobre a moção de congratulação número 009/2013 de sua autoria. O vereador Adilson Pacheco Mariotti manifestou agradecimentos pela homenagem que recebeu do projeto Meninos de Ouro no dia 29/11 na Escola Municipal Alice Cândida, no Romeu Duarte. Prosseguiu pedindo apoio aos vereadores para aprovação do projeto de lei 073/2013 e da emenda 012 ao projeto de lei 066, sendo ambas proposições relacionadas à comunidade terapêutica Cruz e Glória, e concluiu sua palavra tecendo comentários sobre a indicação 248 de sua autoria. O vereador Adair Lopes de Souza entregou o requerimento pedindo ofício a ser encaminhado ao Executivo sobre a indicação de sua autoria e a lei que tratam sobre a regularização da documentação de lotes doados. Prosseguiu solicitando o envio de ofício a respeito da indicação de colocação de placas de sinalização nas esquinas, cuja confecção do material é feita em parceria com empresários, a princípio 3.650 placas, sem custo de produção ao Executivo Municipal, e manifestou o contrário ao projeto de lei 062/2013. O vereador Idalino Rodrigues da Silva solicitou a retirada da indicação 249/2013 de sua autoria. O senhor presidente colocou em deliberação do plenário o uso da tribuna anterior à discussão e votação de projetos de lei. Nesta reunião, devido ao compromisso do orador inscrito, sendo aprovado pelos vereadores no uso da tribuna, o padre Emerson José da Cunha, após cumprimentar os presentes, teceu comentários sobre a Associação Comunidade Terapêutica Cruz e Glória, sobre sua fundação, manutenção e trabalho realizado. Prosseguiu pedindo apoio dos vereadores para aprovação do projeto de lei 073/2013, que trata de declaração de utilidade pública à referida associação. Foi feita a leitura das matérias da pauta com dispensa da leitura dos pareceres dos projetos de lei em discussão, conforme deliberação do plenário. Após o respectivo debate sobre o projeto de lei 060, sobre a emenda ao projeto de lei 065 e sobre o projeto de lei 065/2013. Estas proposições foram respectivamente colocadas em votação, sendo cada qual aprovada por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Após o respectivo debate sobre as emendas 1, 2, 3 e 4 ao projeto de lei 066/2013, essas foram respectivamente colocadas em votação, sendo cada qual aprovada por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Realizado o debate sobre a emenda
05 ao projeto de lei 066. Esta foi colocada em votação, sendo aprovada favoráveis, 7 votos favoráveis e 5 contrários. Após o debate sobre a emenda 06 do projeto de lei 066/2013, esta foi colocada em votação, sendo aprovada por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 abstenção de voto. Realizado o debate sobre as emendas 07, 08 e 09 ao projeto de lei 066/2013, estas foram respectivamente colocadas em votação, sendo cada qual aprovada por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Após a discussão da emenda 010 do projeto de lei 066/2013, esta foi colocada em votação, sendo aprovada por 11 votos favoráveis e 1 abstenção de voto. Realizado o debate sobre as emendas 011, 012 e 013, o projeto de lei 066/2013, estas foram respectivamente colocadas em votação, sendo cada qual aprovada por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Apresentada e discutida a emenda 014, esta foi colocada em votação, sendo aprovada por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Realizado o debate sobre a emenda 015, o projeto de lei 066/2013, esta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade por 12 votos favoráveis. Neste momento foi suspensa a reunião por 5 minutos, cumprido o intervalo regimental. Reiniciada a sessão, foi colocado em votação o projeto de lei 066/2013, sendo aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Realizado o debate sobre o projeto de lei 062/2013, este foi colocado em votação, com a emenda de redação 01 não sendo aprovado, obtendo 6 votos favoráveis e 7 votos contrários à sua aprovação. Havendo necessidade de o primeiro secretário se retirar da reunião, a segunda secretária, vereadora Terezinha Célio do Carmo, deu continuidade à leitura das matérias. O vereador Juliano Marques de Lacerda comunicou a necessidade de se retirar da reunião após o debate sobre o projeto de lei 069/2013. Este foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, obtendo 10 votos favoráveis. Realizada a discussão sobre o projeto de lei 072, este foi colocado em votação, sendo aprovado por 9 votos favoráveis e uma abstenção de voto. Após a discussão do projeto de lei 073/2013, este foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, obtendo 10 votos favoráveis. Apresentadas as moções de congratulação 09, 010 e 011, estas foram colocadas em votação simbólica, sendo aprovada por unanimidade. Apresentadas as indicações 247 a 251, estas foram colocadas em votação simbólica, sendo aprovadas por unanimidade. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a 41ª reunião ordinária do ano 2013, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata da 41ª reunião ordinária e a mesma será assinada por todos os vereadores.
Não, tá calma. Eu tenho que trocar esse parecer aqui, ficou errado. Você lembra que de repente assinar a cédula lá? Vai trabalhar o ano que vem. Nós voltamos dia a Elidel. Tem mais um. Tinha duas? Nesse momento também a mesa está assinando a proposição de lei que orça a despesa do município para 2014, que nós votamos na última terça-feira. Proposição de lei, tá? Já, só quatro.
de acordo com o inciso 3º do parágrafo 1º, artigo 77 do Regimento Interno desta Casa, está aberta a palavra ao vereador que quiser pronunciar sobre assunto relevante. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite aos nobres vereadores aqui presentes, os internautas que nos assistem através da internet, a todos aqui presentes. Meu cumprimento especial à turminha de Barretos que está aqui ao lado. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha indicação 253, onde que eu estou indicando estacionamento para pessoas que necessitam de cuidado especial em alguns pontos da cidade. Essa indicação, pessoas que tiveram no meu gabinete, pessoas que têm deficiência, e que pediu que fizesse esta indicação. Alguns pontos de Nova Serrana, inclusive na indicação eu cito alguns endereços, mas não só esses endereços que necessita, como em outras partes de Nova Serrana também necessita desse estacionamento. Pessoas às vezes vai num consultório e tem que parar muito longe, e se trata de pessoas que necessitam de cuidado especial, às vezes pessoas de cadeira de roda. Então há uma necessidade que faça esses estacionamentos, podemos chamar de estacionamento especial, semelhante a esses da porta de farmácia. Então eu espero ser atendido, porque foi pessoas com deficiência que pediu. Nós, graças a Deus perfeito, às vezes não tem uma visão que eles têm, porque eles passam as necessidades. Então fica aí esta minha indicação. Só isso mesmo. Boa noite. Continua aberta a palavra. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, nobres vereadores, público presente, também os internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu queria falar da minha indicação sobre o Clube do Trabalhador. Eu estive ali, tem até algumas fotos, a gente esqueceu de estar colocando aí. Nós estivemos ali num dia de sábado, horário em que o clube, a gente esperava que tivesse lotado. E o que eu pude ver ali, até pequei em não colocar essas fotos, mas nós vimos 2 quadras de peteca vazia, e olha que eu permaneci ali por umas 3 horas, no sábado. O campo de areia sem ser utilizado, os quiosques vazios, na piscina só tinha uma turma de escola que tinha sido liberada ali. De forma que eu vejo como que foi investido ali dinheiro público, eu acho que deveria abrir espaço aos trabalhadores de Nova Serrana. Os critérios a serem usados na questão de se fazer com que o clube funcione de uma maneira a que não venha se superlotar ou mesmo policiar para que atos de vandalismo não aconteçam, isso cabe à direção, aos coordenadores, mas que as famílias de Nova Serrana, principalmente as daquela região ali, elas estão clamando porque os seus filhos veem o clube ali e elas não têm condição de estar usando. São trabalhadores, e como eu já disse, foi gasto ali dinheiro público. Gostaria também de pedir, através da mesa, um ofício ao senhor prefeito municipal que nos esclareça quais os critérios que estão sendo usados ali naquele clube, porque nós aqui da Câmara Municipal ainda não tivemos informação do Executivo. E também me parece que foi enviado ofício sobre os funcionários da Câmara Municipal e parece que foi negado o uso. Então a gente não sabe se está sendo usado para o funcionalismo público ou se para alguns, Então eu espero que sejam para todos, mas na capacidade do clube, que me parece que até 700 pessoas, eu acho que ela deveria ser usada na totalidade, tendo um controle de qualidade e fazendo um levantamento prévio e agendando, fazendo um cartão dos sócios daquele clube, mas não deixando de fora o povo trabalhador de Nova Serrana. Outra coisa que eu queria lembrar, presidente, até gostaria que o senhor me cedesse 1 ou 2 minutinhos a mais, é que na próxima
terça-feira, nós estaremos aqui votando para presidente dessa casa. De toda forma, eu sei que o senhor enfrentou um ano muito difícil, a transição foi muito complicada, haja visto que os problemas, né, sempre existiram, até problemas de ordem maior que impediram que o trabalho talvez chegasse no ponto máximo que o senhor se propôs. Mas o que eu quero dizer é que o próximo presidente, seja o senhor que é candidato, ou os demais que se colocam, que venham fazer um trabalho no próximo ano, onde a casa já está organizada, com todos os equipamentos, né, necessários, gabinetes equipados, de forma não só a dar condição a gente de legislar, porque parcialmente a gente tem essa condição. Lógico que as coisas vão melhorarem no decorrer dos anos. Mas eu tenho aqui em minhas mãos uma lista de projetos dessa casa que foram votados e não foram poucos. Projetos de autoria, muitas das vezes individual, coletiva. E esses projetos, senhor presidente, se nós ficarmos aqui votando eles, o prefeito sancionando, e nós não cobrando para que essas leis sejam cumpridas no município, eu acho melhor nós devolver o salário nosso, porque nós não estamos exercendo de fato a nossa função. E o presidente, ele tem por obrigação, eu vou dizer assim, por estar à frente do legislativo, de representar diante do executivo, cobrando essas ações juntamente conosco. Eu sei, como eu disse, que o ano foi difícil, mas eu estou falando para o próximo ano. Eu acho que nós precisamos de um legislativo consistente, o presidente zele pelo bem comum, aos trabalhos coletivos dessa casa, sendo que aprovar leis, né, ou indicações, e a sociedade não obter êxito, né, é obrigação do legislativo cobrar, como eu disse, que as leis sejam cumpridas. Nós temos aí lei de lotes sujos, vacinação de idosos, placa nos postos, rodapés de leis, né, inscrevendo o nome do autor, e nada disso foi cumprido, quer dizer, pelo executivo. Em suma, houve, eu acho, até um certo desrespeito ao legislativo, pois sequer obtemos respostas das indicações, e quando nós obtemos, elas foram muito vagas, imprecisas, sem sentido, não responde o povo, talvez responde o legislador, né, desviando o foco, a questão, né, e não obtivemos, e quando sim, muitas vagas, como eu disse. Houve caso que advogado ir à rádio e cobrar aí, né, os andamentos de projetos nessa casa, projetos de interesse, entre aspas, maior, falo de cunho político, de interesse deles, porque os nós que são aprovados aqui pelo Legislativo, como eu já disse, não está sendo aplicado na sociedade. Então, para o próximo ano, eu espero que todos os vereadores conosco mostramos à sociedade os nossos trabalhos e, juntamente com o presidente dessa casa, a aplicação das leis no município, porque é para isso que veio o Executivo e essa Casa Legislativa, substituindo, inclusive, a maioria dos vereadores passados, e o povo espera muito de nós, senhor presidente. Não sou candidato, mas já começo fazendo o meu discurso de cobrança do próximo presidente dessa casa e de todo o legislativo, para que não seja tímido, mas que no próximo ano nós podemos realmente arregaçar as mangas e mostrar a que viemos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Uma boa noite para o senhor, boa noite, nobres pares dessa Casa Legislativa, imprensa escrita, falada, televisionada, em especial a TV Candidez, que vem dando destaque nas reuniões da Câmara Municipal, em sua programação diária. Parabéns a toda a equipe da TV Candidez, e quem quiser assistir, canal 30. Boa noite, servidores dessa casa, assessores, enfim, todos que vieram. Quero deixar aqui um grande abraço para o Mauro Serralheiro, o velho ditado, quem é vivo sempre aparece. Esse gigante da solidariedade, que fez um trabalho maravilhoso, nunca mediu esforços à frente da Vila Vicentina. Aproveita a oportunidade, Mauro, para parabenizar o seu trabalho, que com certeza é um feito que ficará guardado para sempre nos corações do povo de Nova Serrana. E eu quero parabenizar também os profissionais da fonoaudiologia. Ontem foi dia do fonoaudiólogo,
E eu, em particular, já usei muito, né, para cuidar da garganta, cuidar da voz, e indico todos que estão aqui, que lidam com o microfone no dia a dia ou aqui na Câmara, que façam o mesmo. Parabéns a todos os profissionais pelo dia de ontem. Também parabéns aos alcoólicos recuperados, porque ontem se comemorou o dia do alcoólico recuperado. Uma missão quase impossível, recuperar de um vício, como o da bebida alcoólica. E ontem também foi um dia muito especial, o dia da Bíblia Sagrada, né? Então, por isso eu deixo aqui uma mensagem de reflexão. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. E hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos, adotado pela Assembleia Geral da ONU. E eu espero que a gente aproveite esse dia muito especial para que nós olhemos com um olhar futurístico para as pessoas que precisam da gente, em especial o povo de Nova Serrana, e que os direitos humanos sejam um direito para todos, e não para a minoria. E hoje também é dia do palhaço, né? Que com tanta dificuldade no nosso país, ainda consegue sorrir. Então, parabéns às pessoas que são profissionais da área ou não, e trabalham como artistas em circos ou no comércio, enfim. Parabéns a todos os palhaços. E quero comungar aqui, e faço das palavras do Adair da Impacto, nobre vereador, as minhas palavras. Do mais, uma boa noite, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Boa noite, presidente, boa noite a todos os nobres pares, boa noite à imprensa, público presente. Quero trazer ao conhecimento de todos, também lembrando dos internautas, né? No sábado, dia 7/12, de 9 às 16 horas, ali na Casa de Cultura de Nova Serrana, o Festival Brasa Viva, na direção aí, na liderança do Claudiano, mais conhecido como capoeirista Fumaça, que teve ali aproximadamente 400 pessoas. Esse trabalho por parte desta equipe, né, o Claudiano, gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Está aí o Claudiano com a sua equipe. Vamos aplaudir esses capoeiristas aí, porque realmente eles têm trago para muitas mães, muito obrigado, fica à vontade, trago para muitas mães um alento para os seus corações, diante do trabalho que eles têm desenvolvido, no Barreto e também ali no Santa Cruz, né, Claudiano? E tem reunido ali aproximadamente umas 50 crianças, e eu creio que vocês, lembrando aqui do nobre projeto do Osmar, né, o nosso vereador, pedindo aqui, fazendo uma emenda para ajudar esses grupos de capoeiristas. E pode ter certeza, maestro Claudiano, que nós vamos estar nos empenhando aqui para que vocês tenham este apoio, de forma que muitas mães possam continuar se alegrando com a disposição, com a disponibilidade com que vocês têm procurado levar muitos jovens, muitas crianças a esse esporte, a esta prática da capoeira, que realmente faz com que a pessoa se sinta, muito bem, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, emocionalmente, e levando para a sua casa uma mensagem que tem feito, eu creio, uma grande diferença para esses que ali têm participado. Parabéns, que Deus possa continuar abençoando vocês e que vocês possam alcançar este grande propósito do coração de vocês através desses festivais que têm sido realmente uma oportunidade para aqueles que assim interessam pela capoeira. E também agradecer aqui o Joel, o prefeito Martins, pelo o apoio que foi dado, para que vocês pudessem estar ali na Casa de Cultura, e também houve uma confraternização ali em Ripas,
que realmente vocês possam contar com a gente, e eu creio que vai ser muito bom para a nossa cidade, enquanto nós tivermos pessoas como vocês preocupados em fazer de Nova Serrana uma cidade melhor. Ainda em tempo, presidente, falando ainda deste evento, para nossa alegria, Nova Serrana, através do grupo de capoeira Brasa Viva, não é conhecida somente pela a violência, como muitos dizem, mas pelo esporte. Nós temos aqui uma lista de participantes do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Contagem, Belo Horizonte, Betim, Sabará, João Pinheiro, Belém, Juiz de Fora, Pompéu, Diamantina, Brumadinho, Campos Altos, Itapecerica, enfim, se eu for ler aqui todos aqueles que estavam presentes, então Nova Serrana ganha muito com isso e perde aquela imagem de uma cidade violenta e vê que nós somos uma cidade que trabalhamos em função de toda a família. Parabéns, Claudiano, e que vocês possam, dia após dia, alcançar o êxito de vocês, e esperamos contar, com o Executivo, já que o Osmar, o nosso novo vereador, fez aí uma indicação tão importante. Parabéns, Osmar, porque você está ajudando mães a se alegrar vendo seus filhos envolvidos nesse trabalho junto com o Claudiano. Parabéns, uma boa noite, muito obrigado. Continua aberta a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, povo presente. Boa noite, imprensa. Hoje vai ser votado o veto que o prefeito pôs sobre o meu projeto 048, que institui eleições nas escolas municipais. Pelo jeito, ele não quis dar um passo à frente na nossa educação, né? Porque esse projeto só visava isso, dar um passo à frente para melhorar a nossa educação. Eu acho que ele perdeu uma grande chance de ser muito elogiado, porque esse projeto só recebeu elogios. Ele teve mais de 200 comentários no Facebook a favor, nenhum contra. Muita gente está a favor. Aliás, não vieram aqui hoje com medo de retaliação. Eu queria pedir... Ele é um projeto bom, porque ele teve 12 votos na primeira votação. Não sei quantos votos que vai ter aqui hoje, mas quem for votar, que vote. E que esse projeto vai trazer benefícios para a educação. Só isso, muito obrigado. Continua aberta a palavra. Pela ordem. Gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar os nobres vereadores, o pessoal que nos visita aqui nesta noite, agradecer e convidá-lo para participar mais vezes, né? Dando seguimento ao comentário do pastor Giovanni, agradeço os nobres mais uma vez por ter votado junto, ter aprovado. Eu acredito que isso vai acontecer a partir do ano que vem. Esses 100 mil reais que foi colocado no orçamento do ano que vem para os grupos de capoeira de Nova Serrana. Isso é um incentivo, e pode ter certeza que com isso muitos jovens que vai sair da rua, em vez de praticar coisas ilícitas, vai estar estudando capoeira. É um esporte bom. Tem mania de dizer aí que tem gente que diz ainda que é um esporte violento. Muitas das vezes por falta de conhecimento, né? Hoje são doutrinados, muito bem disciplinados nessas escolas de capoeira, né? São uns exemplos de menino quem participa dessas escolas de capoeira. E gostaria de aumentar o comentário do nosso nobre vereador Juliano, a questão do veto do projeto que coloca eleição direta para diretora e vice-diretor. No dia de votar esse projeto, todos os vereadores votaram favorável, né? Acredito eu que hoje esse veto seja votado também com todos os vereadores favoráveis, né? Porque nós somos a favor da democracia. Nós vemos que isso só vai engrandecer o município e também a educação. Porque na minha própria casa tem criança pequena que estuda, eles já estão pensando: ah, pai, na próxima gestão o senhor vai participar, vai ajudar nós a escolher a diretora. Lá tem fulano que é bom, tem Beltrano. Então, incentiva até as crianças da gente a se envolver no meio. Isso é muito importante. Nova Serrana, com isso, só tem a ganhar. A gente sabemos que para o gestor que está no momento, não é bom, né? É ruim, sim. Porque muitas das vezes
a gente tem os compromissos, né, e que ocupa esses cargos. Então, mas a sociedade só tem a ganhar. E isso vai ser um pouco problemático agora na primeira eleição. Depois se torna normal e a educação vai ganhar com isso. Então, eu acho muito importante o voto do Juliano, né? Reforço aqui o convite dele, os nobres vereadores, que votem junto conosco, né, para quebrar esse veto, para que isso vire lei em Nova Serrana, né, vai servir de exemplo para muitas outras cidades. Acredito que, e quando a pessoa é colocada por voto, muitas das vezes ele presta um serviço melhor, e muitas das vezes quem está ocupando o cargo, não estou falando de ninguém, porque até conheço muito poucos diretores de escola, muitas vezes a pessoa que ocupa o cargo tem menos competência do que quem está de fora, e muitas das vezes a pessoa que ganhe, né, para ser a diretora da escola, tem mais competência, então a gente vai ganhar até nisso, na qualidade, né? Então reforço aqui o pedido junto com o nobre vereador Juliano, para que a gente vote a favor para quebrar esse veto. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar? Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Nosso ex-vereador, Mauro, viu, Mauro? Boa noite especial. E boa noite à equipe da Candidez. Quero dar os parabéns, as boas-vindas ao grupo de capoeira. Da capoeira eu posso falar que eu tive um professor de capoeira no meu projeto. Ficou muito tempo dando aula para a gente lá, que não cobrava nada. E através disso eu consegui tirar muitas crianças da rua. Hoje tem lá mais de 40 crianças, adolescentes que participou. Recebi vários mestres lá quando era para receber conta, veio lá da Bahia, ficou com a gente aqui no nosso projeto, participou, deu o maior incentivo. Então, sim, Osmar, parabéns pela sua indicação. Eu acho que precisa disso, gente. Nós precisamos investir mais nesse trabalho social. Eu acho que os trabalhos sociais é que tira os jovens da rua. Se cada um fazer um pouquinho, eu tenho certeza que daqui 10, 20 anos, nós não vamos ter a violência que nós temos no nosso município, não. Eu acho que precisa disso. Precisa de pessoas, abraçar com essas pessoas que estão aí, às vezes, trabalhando a semana inteira. Quando chega à noite, tira 1 hora, 2 horas para estar levando um lazer para esses jovens, essas crianças, no final de semana. A gente vê tantas pessoas trabalhando na nossa comunidade que não ganham nada, né? Eu acho que nós precisamos de visitar esses grupos e dar mais apoio. Então, parabéns, continua fazendo isso, que eu tenho certeza que não vou arrepender, não. Né? O que precisar da gente, o que nós puder ajudar, a gente está ajudando. Bom? Presidente, tem uma indicação minha aí, que entrou na semana passada, até pedi para retirar ela, de uma fazendinha no nosso município. Eu sei que existem várias fazendinhas aqui para ser internadas, os pais de famílias, esses jovens, para tirar da droga, do vício, que tanto mata tanta gente por aí. Essa indicação minha, que está fazendo ela em Tranquilo aqui hoje o município, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas se estiver errado, pode me chamar a atenção. Responsabilidade do município, de algumas pessoas que andam. Eu tenho família que eu tentei levar várias vezes, mas não tinha condições de estar pagando. Pastor Giovanni, várias vezes que eu procurei ele, né, pastor? Ele me ajudou muito nas fazendinhas que tem lá em Divinópolis, que ele acompanha lá. Pessoas que ficou lá não pagou nada. Então, assim, algumas fazendas que tem aqui no nosso município, tem que pagar. Tem pai, tem família que não tem condições de pagar. Então, o município deveria colocar uma fazendinha aqui para estar trabalhando com esses dependentes químicos, para não estar cobrando custo nenhum. Então, assim, fica aí, né, se os nobres acharem que deve ser aprovado, sim, se não achar também, não tem problema. Mas eu acho que a responsabilidade é nossa, de estar ajudando essas pessoas, né, sair do mundo do crime. Eu estou vendo muitas famílias aí perdendo, às vezes, seus familiares por causa disso. Seus filhos, porque não tem condições de estar pagando. Se tirar 300, 350, 400 reais todo mês, para quem paga aluguel tem 6, 7 filhos, é difícil. Tá? Boa noite, obrigado. Mais alguém quer comentar?
Senhor presidente, Sim. falei muito, mas só para cumprimentar aí o Claudiano, o grupo de capoeira também, que eu estive ali no Centro de Cultura, acompanhando ali o trabalho que desenvolveram, né, nesse final de semana, esse encontro lá, maravilhoso, e o trabalho que eles expressam, principalmente dentre os vários que eu conheço. O grupo do Claudiano está de parabéns, é um trabalho de muita responsabilidade e realmente uma pessoa que tem se doado mesmo em prol das crianças do nosso município, e pode contar comigo e com certeza com essa casa em qualquer instante. E eu acho muito importante, além de você ter pessoas que cuidam, é você conhecer a índole da pessoa, né? Isso é muito importante, do grupo, de quem representa, porque é um trabalho feito com crianças e tudo. Então o Claudiano está de parabéns, que a gente sabe da pessoa que é, de muitos anos desse trabalho. Então é por isso que eu digo que pode estar contando sempre com a gente aí. Bem-vindo, muito obrigado. Despacho de proposições. Hoje temos para votação o veto à proposição de lei 048/2013, que é um projeto de autoria do vereador Juliano Marques de Lacerda, que trata da eleição para diretores das escolas municipais. Temos para votação o projeto de lei 067/2013, que trata de autorização ao município para participar de consórcios públicos. Este é de autoria do Executivo Municipal. Temos para votação também o projeto de lei 070/2013, de autoria do Executivo Municipal, que trata sobre a alienação de bens imóveis. Esse projeto tem 4 emendas para ser votadas. E temos para votação simbólica as indicações 249, 252, 253, 254/2013. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das razões do veto à proposição 048/2013, do parecer da Comissão Especial e do parecer jurídico relativo a esse veto. Desculpa. Parecer jurídico sobre o veto à proposição de lei 048/2013. Em análise às razões do veto à proposição de lei 048/2013, percebe-se que sua fundamentação se baseia na competência originária para legislar sobre a matéria de acordo com as disposições legais contidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica. Mediante a leitura da proposição em tela, ao nosso ver, não virá interferir na organização e estruturação dos órgãos da administração municipal. A história do processo de escolha democrática de dirigentes escolares começa no Brasil na década de 60, quando nos colégios estaduais do Rio Grande do Sul foram realizadas votações para diretor a partir das listas tríplices. Foi então que, no movimento da democratização, principalmente no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, a eleição direta tornou-se uma das mais importantes bandeiras da educação, pela qual não foi incorporada, como outras, pelo menos em parte, nas legislações principais da LDB. É por essa razão também que a história da eleição direta para diretores é marcada por constantes avanços e retrocessos, dependendo da vontade política de dirigentes para se apararem em leis estaduais e municipais. Na gestão democrática, o dirigente da escola só pode ser escolhido depois da elaboração do seu projeto político-pedagógico. A comunidade que o eleger votará naquele que, na sua avaliação melhor, pode contribuir para a implementação do projeto. A escolha para o diretor nas escolas sempre foi um assunto muito polêmico e discutido tanto nas escolas quanto entre os especialistas da educação. O assunto encontra-se em grande evidência também
refresco na evolução da educação no nosso município. E eu falo para vocês, nobres vereadores, se nós votarmos favoráveis a esse veto do Executivo, estaremos voltando, né, dando aí vários passos atrás novamente. Precisamos seguir, precisamos de melhorias. Então, eu peço a vocês que realmente votem contra esse veto. Temos que avançar, precisamos de melhorar a nossa educação e não piorar ou deixar da forma que está. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Presidente, boa noite, vereadores. Obrigado ao Henrique, ao Adilson, pastor, pelas palavras. Eu estou vivendo uma coisa em Boa Vista que é sem precedentes. A diretora da escola da Boa Vista não é formada em pedagogia. Você vê onde que nós estamos. Então, por essas e por outras que eu entrei com esse projeto. Já se fala muito do projeto, o pastor elogiou, o Henrique, o Adilson. Eu não vou falar muito, não. Só queria pedir o apoio de vocês. E vote com a consciência, porque esse projeto vai ser bom para a cidade. E o prefeito não sabe o tamanho desse projeto e o bem que vai fazer para a nossa cidade e para a nossa educação. Muito obrigado. Certo. Senhor presidente. Sim. Pela ordem. Aí, diante de tantos comentários, né, acho que a maioria aí foram muito felizes, né, acho que essa observação aí, que nós estamos avançando nessa casa, né, a gente não pode jamais estar agindo aqui com hipocrisia. Há poucos dias nós perdemos aqui a chance de um avanço muito grande, que foi o voto aberto, né? Nós perdemos de dar exemplo para a sociedade, quando precisávamos aí de 4 votos, né, contrários, a casa nos deu 5 votos contrários e nós perdemos de avançar. E hoje é mais um passo que essa casa dá em relação à democracia. Haja visto que a palavra democracia encaixou, né? Hoje nós vivemos uma democracia. Há tempos esquecemos aí da ditadura, mas algumas coisas ainda vêm da época da ditadura, né? Porque a forma democrática, a escolha democrática pelo povo, ela tem que chegar a todos os meios da sociedade, inclusive, principalmente nos meios escolares, né? Onde é a base, é a forma, né, de um país vitorioso, é através da educação. Ninguém melhor para conhecer, né, o melhor diretor do que a comunidade escolar, do que os pais, do que os alunos. Então, em nome da democracia, ditadura jamais, né? Eu acho que eu voto pelo voto da comunidade em relação à escolha do diretor. Eu acho que é um avanço, um progresso, e nós temos que dar esse exemplo hoje nessa casa. Muito obrigado. Presidente. Sim. Eu gostaria de comentar, parabenizar o pastor Giovanni pelas palavras e dizer que isso não é que a gente tem nada contra os diretores, né? Apesar do que o nosso nobre vereador disse aí, é uma coisa até muito grave, né? A pessoa não ser formada em pedagogia está sendo diretor de escola, né, em Boa Vista, segundo o nobre vereador. E essas pessoas, a gente não está tirando a oportunidade e o direito de ser diretores das escolas, não. Basta eles ter competência e candidatar a diretor da escola, né? Então, a gente está dando oportunidade para os outros que não têm. Por questões políticas, muitas vezes uma pessoa capacitada não tem a oportunidade de ser diretor de escola. E não que a gente estão tirando o direito desses diretores que já estão. Eles têm o mesmo direito dos outros de estar disputando a diretoria da escola junto com os outros, né? E até então eu não vejo tanto porquê de muita discussão e pedir muito para que votem a favor, porque essa casa, eu acredito que os nobres vereadores, quando foi votar a favor desse projeto, eles analisaram esse projeto com calma, com muito tempo, né? Então não vejo por que hoje ninguém votar ao contrário do projeto, não? Ou será que esses vereadores hoje eles votam de um jeito, amanhã de outro, no mesmo projeto? Né? Eles mesmos não estão valorizando o trabalho deles. Então tem que analisar quando vai dar o voto, né? Para não ter vota hoje a favor, amanhã vota ao contrário, o mesmo projeto, né? Fica conversando e desconversando. Isso é muito ruim e até vergonhoso para o vereador que presta um papel dessa forma. Então, cabe o vereador analisar bem na hora de dar o seu primeiro voto, até na própria comissão,
As comissões foram todas favoráveis, os 12 votos foram favoráveis. Por que hoje, será que não vai ser os 12 votos favoráveis? Então eu não vejo muito essa necessidade de estar pedindo aos vereadores que votem a favor. Eu acho que eles já analisaram esse projeto bastante, né? Esse projeto ficou aí na casa vários dias, todo mundo analisando. Então eu acredito que todo mundo vai votar contrário ao veto hoje. As mesmas 12 pessoas que votou a favor do projeto vai votar a favor da quebra do veto. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não? Primeiramente, queria dar boa noite a todos, aos novos vereadores e quem nos acompanha. Eu queria falar sobre esse projeto, presidente. Uma questão que o Poder Executivo, acho aí, pelo que colocou no veto, está atrelado aqui à existência de vício de iniciativa. Eu acho que todo projeto, quando é bom, ele tem, seja do Executivo ou que se institui pelo Legislativo, ele tem que ter a sua atenção e que vai ser o melhor para o município. Hoje o Poder Executivo parece que tem medo de estar tendo receio de perder poder. E essa questão de perder poder não existe, presidente, porque demonstra hoje, se nós passarmos esse projeto, na qual do Juliano, demonstra que os dirigentes, hoje existe que os dirigentes municipais e legislativos estão sensibilizados para os novos rumos que a gestão da política pública está tomando. É maior clareza, tem que ter maior visibilidade. E no que tange, eu queria deixar uma reflexão aos vereadores, agora que nós vamos votar. Se o povo tem o poder de votar para prefeito de um município, como que ele não vai ter, o prefeito, o executivo, pode estar tentando tirar o poder deles votar para escolher um membro da comunidade para dirigir sua escola municipal? Várias cidades já condicionam essa situação, como a perto de nós, próprio Belo Horizonte. O estado todo é votado, as escolas estaduais todos são votados. Por isso que eu não entendo essa dificuldade desse projeto, esse veto desse projeto, porque o povo tem que participar mais, a gente tem que dar mais clareza, tem que dar mais visibilidade e colocar quem é da comunidade, que conhece a cada pessoas ali que estão todos os dias nas suas escolas. Só isso, presidente. Mais alguém quer comentar? Pela ordem, senhor presidente. Eu vou resumir as minhas palavras, porque todos já falaram o necessário, e mesmo com o parecer jurídico contrário, baseado na Constituição Federal, eu vou votar contra o veto com olhar futurístico, nessa nova serrana que todos nós queremos. Uma nova serrana que avança. E até mesmo o próprio prefeito vai ter a oportunidade de experimentar. É uma nova experiência para o nosso município. Já que em vários municípios do nosso Brasil, esse projeto existe e deu certo. Então, vamos pagar para ver. Eu sou contrário ao veto. Muito obrigado. Então, nós vamos passar para a votação. Eu convido aqui 2 vereadores para conferirem as cédulas. Pode. Então tá, e alguém se prontifica? Osmar. Vocês vão dar o visto ali e conferir primeiro as cédulas. Quantas tem, viu, gente? Por favor. Mostrando para o público, viu?
Eu vou explicar aqui para vocês, para ter calma. Se alguém não entendeu, pode perguntar. O vereador que estiver a favor do projeto deve votar não, do veto. Quem tiver a rejeitar o veto, né? Vocês não querem o veto lá, né? Quer que tenha eleição? Vote não. Quer que fique do jeito que está? Vota sim. Ficou claro, gente? Isso. Quem é a favor das eleições, vota não. Quem é contra a eleição, vota sim. O presidente não vota. Enquanto o pessoal vai votando, cumprimentar essa comunidade que esteve aqui, né? Venha mais vezes, viu, gente? Traga mais gente com vocês. Ô Mauro, amigão aí, ó. Mauro Serralheiro, né? Forte. E na pessoa do Mauro, eu cumprimento a toda a imprensa, TV Candidez, Jornal Popular e mais pessoas que se encontram hoje aqui. Então, faz favor. Osmar, gostaria da sua presença de novo, né? Para terminar o trabalho. Muita calma. Tem um microfone aí para ele falar? Só um minutinho, Osmar, faz favor. Já está vendo. Pode falar, pode começar. Você fala primeiro voto. Primeiro voto, não. E eu confiro, é não. Primeiro voto. O segundo voto é sim. Segundo voto, sim. O terceiro voto é não. Confiro, terceiro voto, não. O quarto voto é não. Conferindo, quarto voto, veto a proposição de lei 048/2013, não. O quinto voto é sim. Conferindo, correto, sim. Está empate. O sexto voto é não. Correto. O sétimo voto é não. Sétimo voto, saindo das mãos do vereador Osmar, é não. O oitavo voto é sim. Oitavo voto, veto à proposição de lei 048/2013, sim.
O 9º voto é não. Conferindo, 9º voto não. O 10º voto, não. 10º voto, veto à proposição de lei 048/2013, é não. O 11º é não. 11º, conferindo, correto, não. O 12º é não. 12º e último voto, veto à proposição de lei 048/2013, não. Vamos conferir agora. Tivemos 3 votos, sim, e 9 não. O veto está quebrado. Então, o veto foi quebrado pelo Legislativo por 9 votos a 3. Obrigado a todos aí que votaram. Muito obrigado. Secretário, por favor, proceda à leitura dos pareceres da emenda do projeto 067/2013. Ele vai ler a análise contábil primeiro e depois o parecer, como o vereador Adilson tinha pedido. Projeto de lei 067/2013, análise contábil. Objeto: autoriza o município de Nova Serrana a participar de consórcios públicos e dar outras providências. Recebemos da Procuradoria desta colenda Casa Legislativa do projeto de lei 067/2013, que trata da autorização para o município de Nova Serrana participar de consórcios públicos e dar outras providências. Registramos que não compete a esta assessoria adentrar na discussão que não seja referente à análise da legalidade da proposição. O presente projeto busca o cumprimento da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, que regulamenta a contratação de consórcios públicos. A autorização solicitada, a princípio, pode levar a entender que se trata de autorização total, plena e geral para o município participar de consórcios. No entanto, no parágrafo 1º do seu artigo 1º, em atendimento ao artigo 5º da Lei 11.107, determina que o contrato de consórcios com consórcio seja celebrado com a ratificação do protocolo de intenções mediante lei. Vejamos o mesmo. Artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Assim sendo, entendemos que não existe óbice legal para que o presente projeto seja apreciado por esta colenda Casa Legislativa. Só não concordamos com a expressão revogadas as disposições em contrário, constante de seus artigos 5º. Eis que o mesmo não cumpre o que estabelece o artigo 9º da Lei Constitucional número 95, alterada pela a Lei 107, de 26 de abril de 2001. Este é o nosso entendimento sob censura. Nova Serrana, 7 de outubro de 2013, Mercury, Assessoria e Sistema Limitado, Francisco de Assis Viana. Parecer jurídico do projeto de lei 067/2013. De autoria do prefeito municipal, o projeto de lei 067/2013 visa autorizar o Poder Executivo Municipal de Nova Serrana a participar de consórcios públicos e dar outras providências. A proposição me for encaminhada para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, encarregado de examinar os aspectos formais e materiais relativos ao projeto de lei em causa, passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Em análise ao projeto em comento, não vislumbro nenhum artigo da Constituição Federal, bem como a Constituição Estadual, que afronte o objeto do projeto em estudo. Neste mesmo raciocínio também não detectei nenhum impeditivo legal à nossa lei orgânica, ou mesmo ao nosso regimento interno, que inviabilize a tramitação do mesmo. No que tange ao princípio da iniciativa, em relação ao princípio constitucional da separação dos poderes, também entendo que o mesmo não foi ferido. Conclusão: sendo assim,
O projeto em tela, sobre a ótica estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer sob censura favorável à tramitação do projeto em comento. Nova Serrana, 9 de outubro de 2013, Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal. Parecer sobre o projeto de lei 067/2013, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 067, que autoriza o município de Nova Serrana a participar de consórcios públicos e da outras providências, foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Ao analisar o projeto 067/2013, o relator desta comissão mencionou que entende ser necessário que o Executivo informe quais os consórcios pretende realizar, a fim de que sejam analisados individualmente por esta Casa, não sendo possível se votar uma lei genérica, e manifestou-se contrário à tramitação do projeto. O senhor vice-presidente informou acompanhar o voto do relator, ressaltando que a Lei Federal 11.107/2005 e o Decreto 6.017, em especial o artigo 4º, determina que a constituição de consórcio público depende da prévia celebração de protocolo de intenções subscrito pelos representantes legais dos entes da federação. O senhor presidente acompanhou o voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, manifestamos voto contrário à aprovação do projeto de lei 067/2013. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013. Idalino Rodrigues da Silva, relator. Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente. Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 067/2013, da Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 067/2013, que autoriza o município de Nova Serrana a participar de consórcios públicos e da outras providências. Foi encaminhada a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Ao examinar o projeto de lei 067, o relator desta comissão ressaltou que compreende ser necessário que o Executivo informe quais os consórcios pretende realizar, favorecendo a análise individual do consórcio, e manifestou-se contrário à tramitação do projeto. O senhor vice-presidente e o presidente desta comissão acompanham o voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, manifestamos voto contrário à aprovação do projeto de lei 067/2013, Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013. Juliano Marques de Lacerda, relator. Antônio Laes Barbosa, vice-presidente. Osmar Fernandes dos Santos, presidente. Em discussão. Ninguém quer comentar? Pela ordem, presidente. A questão desse projeto, quando passou na nossa comissão, nós discutimos bastante na comissão nossa, e eu faço vistas, até me admiro do parecer do advogado da casa nesse sentido, presidente. Porque nós até pedimos alguns documentos, algumas informações. Na lei 11.107, de 6 de abril, ela fala clara que no artigo 4 são cláusulas necessárias do protocolo de intenções a que se estabeleçam. É da primeira até a 12ª. Eu só vou colocar só umas intenções, porque no projeto não consta. A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. A identificação nos entes da federação consorciados. A indicação da área de atuação do consórcio. A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. E daí vai. Aí o parecer jurídico vem falando que se trata, aqui nós olhamos, que eles colocaram que coloca-se
artigo 5º da mesma lei. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei de protocolo de intenções. E nossa comissão, ela veio a pedir o protocolo de intenções. Fizemos ofício e pedimos o protocolo de intenções. E o protocolo de intenções, ele não nos foi fornecido. O ofício a qual foi remetido a esta casa se deu. Dessa forma, trata-se de uma lei genérica que deve preceder a possíveis futuras assinaturas de protocolos de intenções, o que não isenta ou substitui a ratificação dessa casa legislativa, para cada caso que no momento adequado lhe será submetido a apreciação e votação. Como que uma casa nós vamos passar uma lei, dando plenos poderes para poder fazer tudo que é consórcio, nem sabendo das intenções de quais são esses consórcios que vão ser feitas. Por isso, meu voto é contrário a essa manifestação. Essa casa tem que ser respeitada, as informações têm que ser dadas e discutidas antes de chegar ao plenário. Como essa carta de intenções não chegou, como foi pedido, eu acho que nós, vereadores, vamos dar um passo de fazer uma coisa sem a clareza da luz do que vai ser feito se a gente aprovar para fazer consórcio generalizado, sem ter nada que a gente saiba para onde que vai ser destinado, para as quais, esperar publicar, para depois a gente ficar sabendo o que vai ser. Eu acho que aí é uma falta de coerência, nós estamos votando aí a favor. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu faço as palavras do Edinho, as minhas palavras, porque nós conversamos sobre esse projeto, analisamos ele junto, e, na verdade, eu lhe faço uma pergunta. Protocolo de intenção com quem? O senhor sabe me informar? Não. Não tem como nós votar esse projeto. Porque, na verdade, é o seguinte, nós temos que saber com quem, como que vai ser, que protocolo é esse, com quem que é. Agora, manda-se um protocolo de intenção, mas com quem? Então, para mim, é um projeto natimorto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Vendo aí os votos das comissões que foram desfavoráveis, não chegou a passar na nossa comissão, mas eu vou acompanhar pelos votos das comissões, pela análise deles do projeto, e eu sempre disse aqui nessa casa, eu acho que nós não fomos eleitos para assinar papel em branco. Então, todo projeto, todo convênio que for firmado no município, no caso desse projeto, tem que passar aqui para ter o aval da Câmara, né? Então, por isso eu sou contra, acompanhando aí as comissões. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Pela hora, presidente. Certo. Fica à vontade, Osmar. Só gostaria de comentar, igual já foi dito pelo nobre vereador, a gente precisava saber, pelo menos, a atuação da área do consórcio, né? Que nem isso não veio. E já que é claro que tem que celebrar o protocolo de intenção, né? A nossa comissão, a gente não sabe nem quais o consórcio pretende realizar. Então ficou muito vago esse projeto. Não que a gente é contra o projeto, só que a gente não sabe nem do que se trata esse projeto. Né? E foi pedido as informações, elas não vieram correto. Vieram falando que era só uma lei genérica. Entendeu? Então, fica difícil. Por isso que o meu voto é contrário a esse projeto, a qual o voto da nossa comissão também, né, o parecer nosso foi contrário, de todos os membros da comissão, por a gente não saber, né, o consórcio. A não ser que tenha algum dos nobres que tenha um conhecimento maior e explane para a gente, mas para a gente ter uma facilidade melhor de estar votando nesse projeto. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar? Pela hora, presidente. Eu vejo, assim, esses contratempos que nós temos tido em relação aos projetos que têm chegado aqui nesta casa. Até então eu não entendi aqui que há uma contrariedade em relação ao projeto, mas sim a forma como ele foi encorpado, né? E eu creio que esse ano para nós tem sido um ano muito bom, é um ano é como se fosse um ano de laboratório para nós, tanto para nós, o Legislativo, quanto para o Executivo, para que nós possamos, no próximo ano, a gente poder fazer uma parceria melhor entre o Executivo da Prefeitura e o Executivo Legislativo, onde que pudesse
haver um encontro de ideias, porque o que nós estamos vendo aqui é que eu vejo que os vereadores estão realmente decididos a fazer o melhor para a nossa cidade, isso é sem dúvida. E eu não estou vendo aqui que nenhum vereador não quer que o município tenha essa legalidade, tenha esse direito, porque os consórcios, eles são uma garantia para estar sendo feito um melhor trabalho, recurso que pode entrar. Então eu vejo que o projeto em si, ele tem a sua garantia, mas a falta de uns membros do corpo desse projeto é que faz com que a gente fique inseguro. Então eu deixo aqui a minha sugestão, tanto para a próxima presidência da Câmara, quanto para o jurídico do Executivo, que haja essa troca de ideias. Eu sinceramente, gente, eu não vejo assim muito bom para nós um projeto desse que chegar e ter que voltar por falta de estrutura. Puxa vida, nós estamos vivendo num tempo que não precisa disso mais não, ué. Hoje, eu falo a questão de olhar direitinho, de formar um projeto que tenha cabeça e até os pés, né, para ele poder andar normalmente. Então, o que nós vemos aqui não é um impedimento por parte do Legislativo, mas sim uma vontade da gente poder preparar a nossa cidade para realmente ter uma garantia melhor para o nosso povo, e os projetos, eles são muito importantes para garantir uma Nova Serrana, torno a dizer, uma Nova Serrana sustentável. Então, eu vejo que esse projeto pode voltar dentro dessas garantias que o Legislativo está exigindo, e não é nada demais. Eu espero que nós possamos aprender nesse primeiro ano, tanto o Executivo quanto o Legislativo, e eu tenho certeza que o nosso segundo ano, até usando aqui um termo, ou um texto da Palavra de Deus, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, isso é com certeza, no que diz respeito aos projetos. Boa noite. Pela ordem, presidente. O que o nosso vice-presidente, o que o nosso secretário percebe, é que nós temos vereadores que realmente querem trabalhar para o povo de Nova Serrana. E o que a gente percebe também é que os projetos chegam nessa casa mal elaborados. Isso não pode acontecer. Nós não podemos votar um projeto de qualquer jeito. E os projetos que aqui têm chegado, ele tem sido analisado, ele tem sido estudado. E quando é votado, ou aprovado ou não, ele tem as suas razões. E o que o nosso secretário percebe é que realmente o que está acontecendo, os vereadores estão trabalhando para o povo de Nova Serrana. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar? Em votação, projeto de lei 067/2013. Então, o projeto foi rejeitado, por unanimidade. Ele volta em outra vez, espero que venha com mais clareza. Com base regimental, eu deixo nós vamos parar por uns 5 minutos. Peço a colaboração de todos para que não demore muito. Intervalo.